alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E você já viu às vezes algum fundo divulgando principalmente um fator relevante, dizendo, olha, o inquilino tal está saindo, então isso deve impactar a nossa distribuição de renda em tantos centavos por mês, ou conseguimos um novo inquilino, então a distribuição vai aumentar, ou renegociamos o contrato com o inquilino tal e aquilo vai impactar para cima ou para baixo o nosso aluguel, nossa distribuição em X centavos e tudo mais. Agora, por que você não fazer a sua própria simulação imaginando aquele cenário que você antevê para o futuro do fundo? O Clube FII te ajuda nisso com a ferramenta Simulador de Renda. Vamos dar uma olhada? Vem comigo! Bom pessoal, abri aqui como exemplo o fundo TB Office. E a gente aqui nesse menu a gente tem a opção do Simulador de Renda. Lembrando que isso aqui é uma simulação, não é uma certeza. Vai depender de uma série de questões de mercado, mas que você pode usar para ter uma leitura do que pode acontecer com o fundo. Então, vamos aqui supor, a gente pode criar um título para esse estudo, então vamos botar aqui como redução de vacância. E aí, como descrição, teste para simular resultado em caso de diminuição da vacância. Ok. Então ele já captura algumas informações sobre o fundo. Então, o valor da cota atual, o último rendimento distribuído, o número de cotas, a área bruta locável total do fundo, o valor patrimonial e o valor de mercado. Assim como ele já mostra também nesse gráficozinho, é o mesmo gráficozinho da ferramenta de vacância que a gente já viu em outros vídeos. Então hoje a vacância está em 26%, a ocupação em 74%, e essas janelinhas são uma aproximação para você ter uma referência visual sobre isso. E a parte principal da ferramenta está aqui. Então você vai pelas suas próprias pesquisas ou pelo que o fundo coloca, ou através até dessa captura, essa estimativa automática que a gente tem aqui no Clube FII, qual é o valor de condomínio e IPTU por metro quadrado. Isso é muito importante porque quando a área está desocupada, quem paga o IPTU e condomínio é o dono do imóvel, no caso o fundo. Quando a área está ocupada, quem paga é o inquilino. Então isso aqui representa a despesa que o fundo tem com a área vaga. Aqui também, caso você saiba que o fundo tem alguma despesa fixa por algum motivo, está pagando uma obra, por exemplo, você pode lançar esse valor aqui, e aqui quanto você está imaginando que o fundo distribua do seu lucro. Lembrando que todo fundo é obrigado a distribuir no mínimo 95% do seu lucro, do seu resultado. Alguns fundos distribuem até mais, distribuem 100% ou algum outro percentual. Bom, então a gente vai estimar então que ao invés... E aqui, bom, vamos aqui embaixo primeiro. A distribuição por cota vai ser de 12 centavos atualmente, aproximadamente. O dividend yield de um mês está em 0,14, porque é baseado nesse valor de cota, que é o último valor de cota. O yield de 12 meses, o custo total de vacância e o lucro líquido do fundo. E agora você pode ir alterando. Vamos supor que ao invés dele ter 26% de vacância, ele tenha 10% de vacância. Olha como isso já impacta a distribuição. Claro que aumenta, porque além de melhorar as receitas, com a ocupação você diminui o custo da vacância. Até que se a gente zerar a vacância, por exemplo, o fundo não tem nenhum custo. Já se a gente supor, por exemplo, se a gente trouxer a vacância para 35%, a gente tem R$200 mil de custo de vacância, que nada mais é do que o percentual de vacância da área multiplicado pelo custo do condomínio IPTU. Vamos imaginar que ao invés de ter R$10, o custo fosse de R$20 por metro quadrado. Isso já impacta a distribuição aqui um pouquinho mais. E vamos imaginar que o fundo distribua 100% do seu resultado e não mais 95%.
Não chega a alterar aqui de um mês, porque altera nas casas decimaisinhas, mas vocês viram que alterou aqui no 12 meses, já passa um pouco mais significativo. Também a gente pode estimar, por exemplo, que o fundo, ao invés de estar alugando por R$ 33,00 o metro quadrado, esteja alugando, por exemplo, por R$ 85,00 o metro quadrado. A gente já tem uma distribuição de 27 centavos estimada. E se a gente baixar a vacância para 12%, por exemplo, já está em 40 centavos. E se a gente alterar o valor por cota, não altera a distribuição em si, mas altera o dividend yield. Se a gente traz o valor da cota para R$ 90,00, por exemplo, o yield cai. Se a gente baixa o valor da cota, naturalmente o yield sobe. Eu estou botando aqui um valor extremamente baixo, como R$ 35,00. Se a gente trouxer para... Hoje está 83, 84, se a gente trouxer para 81, o yield nessas condições seria de 0,5% ao mês. E a gente pode rolar um pouquinho mais embaixo, onde a gente já tem uma análise de sensibilidade. Ou seja, ele pega os valores que a gente colocou aqui e mostra alguns valores parecidos. Como? A gente supôs um preço por metro quadrado de R$ 85,00 o metro. Então isso gera uma distribuição de 40 centavos dentro daquelas premissas que a gente colocou, que dá um yield de 0,5%, em 12 meses dá praticamente 6%, que é um lucro líquido de 4 milhões. Se, ao invés de locar por 85 fosse um pouquinho menos, você já vê um impacto aqui imediato. Então ele já lança 5 valores com metro quadrado um pouco mais barato e 5 valores com metro quadrado um pouco mais caro. E você vê como isso também se reflete aqui nesse gráfico, com todos os valores aqui embaixo e cada ponto aqui mostrando. Quando você bota o mouse em cima, você vê o quanto seria a distribuição estimada, o dividend yield de um mês, de 12 e o lucro líquido do fundo. Rolando um pouquinho mais para baixo, agora ele faz a análise de sensibilidade por vacância. A gente tinha colocado a vacância em 12,5%. Se a gente aumenta a vacância, isso começa a reduzir a distribuição. Se a gente diminui a vacância, a gente melhora a distribuição. Então dá para ver aqui, principalmente numa visão de 12 meses, fica um pouco mais visível isso. E aqui o impacto em forma gráfica. E por último, a sensibilidade por cotação. Ou seja, ele vai congelar todas as demais variáveis que a gente imputou, né, que a gente inseriu, e vai imaginar diversos preços por cota. Então a distribuição se mantém em 40 centavos, porque a gente congela essa informação aqui, mas isso, claro, faz o yield variar e, naturalmente, o yield de 12 meses também. Não altera o lucro do fundo, porque, obviamente, a variação de cotação não faz o fundo em si ter mais receita ou mais despesa. Então, o lucro dele não se altera. E a gente vê aqui também como isso se reflete nesse gráfico. Viram como essa é uma ferramenta poderosa? Pois é. E quanto mais você conhece o fundo, mais você estuda, melhor vai ser essa sua capacidade de imaginar cenários, de entender para onde o fundo está caminhando, para onde o mercado dele está caminhando e quais são as perspectivas. E com isso você consegue simular melhor esses cenários e tornar essa ferramenta cada vez mais poderosa. Lembrando que algumas funcionalidades são exclusivas para assinantes. Então, se você ainda não é assinante, é só ir lá no site, clicar no menu Produtos e Serviços e conhecer os nossos planos de assinatura. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!